5 coisas que você precisa para ganhar dinheiro no trade. Fica nesse vídeo até o final e vamos ajustar esse caminho. Fala família, sejam bem-vindos ao canal, mais um vídeo aí com uma aulinha bacana pra galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa seu like aí pra gente, ajuda bastante a gente a crescer o canal e fazer com que o YouTube entenda que os vídeos têm relevância e distribui para mais pessoas, beleza? E assim você me ajuda e ajuda os colegas também aí que estão precisando, beleza pessoal? Vamos lá, tem 5 coisas que a gente precisa alinhar para conseguir ganhar dinheiro no trade. E muitas vezes o que faz você perder dinheiro no trade é a falta da harmonia dessas 5 coisas, tá? Então vamos direto ao assunto e vamos entender quais são essas coisas, beleza? A primeira dessas coisas é o método. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o método. Que método é esse, pessoal? É a sua maneira de operar. Qual é o seu trade system? Como é o tipo de entrada que você faz? O que você olha no gráfico? Que você fala assim, bom, se acontecer isso, eu vou entrar. O seu método operacional é a primeira coisa. Você precisa ter certeza que esse teu método que você utiliza, ele é eficaz. E uma das coisas que a gente fala bastante, até o pessoal que está sempre comigo aí, o que eu sempre falo com o pessoal em relação a estatísticas, tá? A porcentagem de ganhos e perdas. É fundamental que você entenda qual é a sua porcentagem de ganhos ou perdas com a sua estratégia. Então não adianta eu te falar que uma determinada estratégia tem um alto índice de acerto, 80%, 84%, e você não entende quais foram os parâmetros que aquela técnica ela foi vivenciada para poder conseguir entender quanto era acerto, quanto era erro daquela técnica. Ou seja, digamos que a gente tem uma técnica que ela depende de 5 fatores ou 6 fatores para poder ela ser confirmada. Então você precisa de um determinado candle, uma determinada região, uma determinada situação que aconteça específica para que ela aconteça. E você, na hora de fazer o seu trade, você deixa de olhar 2 ou 3 dessas 6 coisas. Então, significaria que aquela porcentagem ela já não vai mais estar ao seu favor, porque você está deixando de utilizar os fatores que estavam por trás daquela técnica que davam aquele alto índice de acerto. Uma outra coisa é que quando você faz uma estatística, você olha no gráfico, num período X, todas as vezes que aquilo aconteceu. E aí você somando todos aqueles trades, você chega num valor de porcentagem. Agora, se você não operar todos os trades que surgem, você também não vai conseguir utilizar aquele valor de porcentagem. Ou seja, se você não estiver utilizando a técnica à risca, como ela foi testada, se você não estiver entrando em todos os trades, você não vai conseguir utilizar aquele alto índice de acerto daquela técnica, por exemplo, a seu favor. Então, o mais importante é você ter a sua técnica e você ter o seu teste, ou seja, no horário que você opera, com as suas hesitações, com o seu formato, e você, a partir daí, você ir desenvolvendo. Então, a primeira coisa é o método. E se você não tiver um método para isso, você vai ter que adquirir esse método de alguma forma. Seja através de canal de YouTube, e você mesmo fazendo seus backtests. Isso vai te trazer um caminho mais longo, mais distante, mas é possível também. Ou através de uma sala, através de um treinamento. Se vocês quiserem, tem até na descrição do vídeo aí o meu treinamento, a minha sala também, para caso alguém queira aí estar com a gente, beleza? Ou em qualquer outra, mas você consegue achar um método para que você consiga dar esse teu start, beleza? A próxima questão, que é, na minha opinião, uma das mais importantes, é o seguinte: gerenciamento. O gerenciamento que a gente conhece como gerenciamento de risco, mas o gerenciamento ele é o gerenciamento de tudo. É o gerenciamento de risco, é o gerenciamento do trade, é o gerenciamento do teu capital, o gerenciamento total do que você está fazendo, dos seus horários, é o gerenciamento. Então, se você não tem um gerenciamento eficaz, se você não tem uma organização para que você consiga administrar aquilo ali, fica muito difícil de você conseguir caminhar. Então, você tem um método bacana, mas você não consegue gerenciar. Ou seja, é um tipo de stop que não cabe no seu bolso. Então você aceita um stop e você não consegue realmente aceitá-lo, porque o seu capital não aceita aquele stop. Então você tem que entender o seguinte: o seu gerenciamento é o mais importante, tá? Você pode ter às vezes uma técnica ruim, mas se você tiver um gerenciamento bom, você consegue sobreviver ao mercado. Você não vai conseguir ser lucrativo, mas você vai conseguir sobreviver ao mercado. Então, o gerenciamento ele tem que te dar uma perspectiva matemática de que você consiga, quando perder, tenha perdas controladas. Ou seja, um capital, uma porcentagem do capital que vai te tirar e que não te machuque. Isso é fundamental para que você consiga ter vida no trading, beleza? E esse gerenciamento ele vai te dar uma quantidade de capital necessária para determinado tipo de ativo, para determinado período, e você vai ter que administrar isso daí. Beleza, pessoal?
A terceira coisa aí que você precisa muito é de um plano. O que seria um plano? É um plano de trading. É um plano do que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero operar determinado ativo, então eu vou operar dólar futuro, eu vou operar com um contrato, eu só vou operar de tal hora a tal hora, eu só vou operar se por acaso o mercado fizer determinado padrão. Se tiver determinado padrão, eu não vou operar. Eu só vou operar se o stop ele couber no meu gerenciamento de risco. Eu vou operar somente quando estiver a favor da tendência, ou vou operar contra. Então você tem que ter ali escrito as suas regras. O que você vai fazer e o que você não vai fazer antes do mercado abrir. Porque se você não tiver um plano bem estruturado, tenha lógica, que faça sentido, que te dê vantagem, você vai, na hora do mercado, cair para o lado emocional. Então você vai ver uma barra grande acontecer, você vai ficar desesperado, você vai ver um movimento e você vai ver que ele já foi, você vai querer entrar atrasado. Então se você não tiver tudo bem determinado para você, fica muito mais difícil de fazer dar certo. Então uma coisa que a gente tem que entender é o trade, ele é um negócio, ele é um trabalho, ele é a sua empresa. Então se você tem uma empresa, seja ela qual for, eu tenho a minha, então a gente tem horário de abrir, horário de fechar, qual o tipo de nicho que você desenvolve, qual o tipo de pessoal que você precisa para trabalho, como você faz a tua logística, como que é o teu horário de funcionamento, tanto aberto quanto fechado. Então você precisa de todo um planejamento. O que você faz, o que você não faz. Então não adianta se você tem uma sapataria e o cara chega lá e ele pedir para comprar uma sunga. Então se você não vende sunga, você vai falar o quê? Meu amigo, veja bem, eu não vendo sunga. Sunga é na outra loja. Aqui eu só vendo sapatos. O que seria isso? Se você opera um pivô somente alinhado com média, não interessa para você se está tendo um pivô que não está alinhado com a média. Se está tendo uma consolidação. Se está tendo um cruzamento de médias. Se está tendo um outro padrão qualquer. Um OCOI. Se ele não estiver alinhado com a média, você não vai operar. Simples assim. Se você só vende sapato, você não vai ter como vender sunga. Porque no teu estoque, na sua logística, não cabe sunga. Então isso é fundamental que você entenda. Então ter um plano é fundamental. Claro, se você faz parte aí de um grupo, que você tem um estudo, você fez um treinamento, você tem conhecimento, é claro que você vai ter um bom plano. Mas é melhor você ter algum plano do que não ter nenhum plano, mesmo que o plano não seja bom. Eduardo, olha só, eu não tenho agora no momento capacidade de investir num treinamento, de investir numa sala, de conseguir investir em mim mesmo para ter um desenvolvimento. Beleza, mas você tem que fazer um plano. Então entendam isso. Eu não posso ligar o meu computador, começar a operar sem ter um plano. Eu não posso viajar, eu não posso entrar no meu carro para viajar sem ter um plano. Ou seja, eu tenho que pensar, vou pegar meu carro, vou viajar 8 horas, então eu vou fazer 2 paradas no meio do caminho. Aonde que eu vou fazer a minha parada? A primeira parada em tal lugar, a segunda em tal lugar. Ali eu vou fazer o quê? Vou fazer um lanche, vou fazer um passeio, vou dormir em algum lugar, vou ficar numa cidade, depois eu continuo minha viagem, enfim. Você tem que ter um plano de abastecimento do veículo. Então você precisa construir um plano, beleza, pessoal? Isso é muito importante. O quarto ponto que nós precisamos ver: disciplina. Disciplina é uma das coisas que mais matam as pessoas, em todos os aspectos. O que é disciplina? Você consegue ir na academia e pagar sua mensalidade. Vou começar a treinar, vou começar a malhar. Beleza. Quando você começa, você vai lá a primeira semana e você treina. Aí você está todo dolorido, você está cansado, você está machucado, você não quer mais saber daquilo. Então você não vai treinar porque está muito tarde, você não vai treinar porque está muito cedo, você não vai treinar porque está no horário, você está cansado, você está dolorido, você tem uma coisa melhor para fazer, um Netflix para assistir, você tem um trabalho, enfim. Então a disciplina para seguir um plano, então você foi lá, pagou sua mensalidade, você participou, sei lá, de um contato com uma nutricionista para poder montar uma alimentação legal para você, você fez ali uma avaliação física, você contratou um personal para poder montar um programa de treinamento para você, e agora cabe a você o quê? Ter disciplina para seguir. Então, essa disciplina a gente tem que ter na nossa vida, para várias coisas. Assim, para o seu trabalho, você vai num emprego, você consegue um emprego, você tem um horário de trabalho, você tem uma função a fazer naquela empresa, você tem horário para entrar, horário para almoçar, horário para sair, você tem algo que você tem que fazer, você tem um uniforme, você tem um crachá, você tem um padrão. Então, quando você tem esse padrão, você tem que ter disciplina para você seguir esse padrão. Então, não adianta você ter um bom método, você ter um bom gerenciamento, você ter um plano bem feito e não ter disciplina para seguir esse plano. O que é disciplina para seguir esse plano? Vamos imaginar que você determine para você que você tem um padrão que você gosta de operar. Então, é um
padrão de candle, é um martelo. Mas não é um martelo qualquer, é um martelo em uma região específica, com correlação com determinadas situações para que você decida comprar ou vender aquele martelo. E aí você começa o pregão, e você não vê um martelo, você vê um martelo que ele não está daquele padrão que você queria, você vê um outro martelo que não está no padrão que você queria, a hora vai passando. Quando você chega e olha para o relógio e fala assim, cara, se eu não fizer alguma coisa, o meu dia vai embora, eu não vou operar. E aí você faz a seguinte coisa, ou você opera um outro padrão que não estava no seu plano, ou você opera qualquer martelo. E aí você toma o primeiro stop, pela indisciplina. E você vai lá e toma o segundo. E você começa a tentar recuperar aquele terceiro. E você já até esquece que o seu plano era operar um martelo. Então, você precisa ter disciplina para seguir o método que você escolheu para você, ou você construiu, você criou, você desenvolveu, você leu num livro, você aprendeu num treinamento, é o método da sala que você participa, enfim. Você tem um método, você tem um gerenciamento. Esse gerenciamento ele é pessoal e intransferível. O meu gerenciamento é para o meu capital, para a minha experiência, para o tipo de trade que eu opero. O seu vai ser para você. Por isso que a gente tem um gerenciamento que ele é adaptável a qualquer um. E você consegue adaptar para a tua realidade aquele tipo de gerenciamento. Então você tem que aprender a fazer um gerenciamento. Tem um plano, você sabe o que você precisa que aconteça para você operar e o que pode acontecer que você não vai operar. E você precisa de disciplina para seguir isso. Se o teu stop é 200, é 300 pontos, é 300 pontos. Se você vai operar com um contrato, é com um contrato. Se você tem 3 trades no dia por ativo, são 3 trades no dia por ativo. Você tem que ter disciplina para seguir aquilo. Beleza? E a última das coisas, que é fundamental e que a gente precisa no nosso dia a dia também, para tudo na vida, são ajustes. Eu tenho que ter capacidade de fazer ajustes. Ajustes aonde, pessoal? Ajustes no método? Ajustes no gerenciamento? Ajustes no plano? Ajustes, tá? E eu preciso ter disciplina para fazer esses ajustes. Ou seja, eu vou pegar meu diário de trade e vou analisar esse diário de trade. Então, toda semana, todo mês, eu vou pegar e vou analisar. Então, não basta a gente entender o trade como se fosse um contador. De olhar, bom, como é que foi o saldo? O saldo foi positivo ou foi negativo? Ponto. Se o cara se limita somente a isso, ele, me desculpem, tá, pessoal, mas ele é preguiçoso. E o preguiçoso não vai conseguir se desenvolver. Todo mundo quer ter um santo graal, todo mundo quer ter o resultado que o outro tem. Mas ninguém quer passar pelo que o outro passa. Então você tem que acordar cedo e você tem que dormir tarde. Você tem que ter o tempo, gerar o tempo. O dia tem as mesmas 24 horas. Então se você não gerar tempo para você fazer isso, você não vai conseguir virar a tua chave. E não importa se você comprou um treinamento, se você faz parte de uma sala, se você estuda lendo 100 livros. Se você não tiver a disciplina, se você não tiver a capacidade de fazer o trabalho, e o trabalho não é vender ou comprar. O trabalho vem antes do mercado abrir e depois que o mercado fecha. Ali está o verdadeiro trabalho. E ali está o ponto-chave para você virar a sua chave. Beleza? É no trabalho. E a capacidade de ajuste significa o quê? Bom, eu vou analisar um dia e vou mudar tudo? Óbvio que não. Você precisa ter uma amostra. Como uma pesquisa científica. Você tem que ter uma quantidade de informações para você conseguir analisar o que vale a pena manter, o que vale a pena tirar. Então, esses ajustes, eles devem acontecer periodicamente. Não é que você vai mudar 100% de tudo, mas você tem que entender. Se você está conseguindo, tem um método que é bom, que ele é eficaz. Beleza, o método, eu consegui validar o método, mas o meu gerenciamento de risco não está sendo bacana. Por quê? Porque eu estou perdendo no início e depois eu não estou tendo capital suficiente para continuar operando, para conseguir pegar a curva de desenvolvimento do trading. Então eu preciso de quê? De mais capital. Ou eu preciso de arriscar menos nas operações iniciais, porque eu preciso de ter vida, e nossa vida no trading é o capital, para conseguir estar exposto ao mercado no horário da curva que vai virar ascendente. Então essas 5 coisas, elas podem te colocar num caminho direto e reto para sua consistência e para parar de perder dinheiro com trade e ganhar dinheiro com trade. Isso serve para day trade, para swing trade, para position, para uma carteira de holder. Então você precisa disso, dessas 5 coisas, para você operar no mercado. Então a gente precisa disso, beleza? Eduardo, não tenho a menor ideia de como fazer nada disso. Entra no link da descrição, a gente tem o nosso treinamento, a gente tem o nosso treinamento de trade, né, que é o Black Belt Trader, a gente tem outros treinamentos que vão estar sendo desenvolvidos, a gente tem a nossa sala de trade no dia a dia, você está todo dia comigo no horário do pregão e ali visualizando os padrões acontecendo, tirando dúvidas, entendendo aquilo ali junto, beleza? E eu posso te dar esse apoio. Beleza, galera? Ou então, vai fundo aí no YouTube, tem bastante material também, o canal está repleto de conteúdo, dá uma maratonada aí no canal.
e com certeza você vai ter uma direção bacana também, beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, dá uma força aí pra gente, beleza, galera? Um grande abraço a todos, muito trabalho, corram atrás aí, beleza? Disciplina, foco, determinação, que é possível. Valeu, galera? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!